Audiobook do livro A Natureza da Realidade Pessoal, capítulo 4. Sua imaginação e suas crenças. Capítulo 4. Sua imaginação e suas crenças e algumas palavras sobre a origem dessas crenças. Na vida física, sua mente consciente é muito dependente do funcionamento de seu cérebro físico. Você tem uma mente consciente, esteja na carne ou fora dela, mas quando você é orientado fisicamente, ela está conectada ao cérebro físico. O cérebro, até certo ponto, mantém o pensamento focalizado tridimensionalmente. Ele o orienta na direção do meio no qual você deve atuar, e é por causa da associação da mente ao cérebro temporal que você percebe, por exemplo, o tempo como uma série de momentos sucessivos. O cérebro canaliza para sua estrutura física as informações que a mente recebe, de modo que suas experiências são fisicamente peneiradas e automaticamente traduzidas em termos que o organismo pode entender. Por causa disto, fisicamente falando, e na vida como você pensa nela, o pensamento é em grande parte dependente do crescimento e da atividade do cérebro. Há algumas informações necessárias sobre a vivência física que precisam ser ensinadas e transmitidas de pai para filhos. Há suposições básicas de natureza geral com as quais você nasce, mas como as condições específicas de sua criação variam tanto, elas precisam ser implementadas. É necessário, portanto, que a criança aceite crenças dos pais. Elas reforçam o grupo familiar quando a criança não precisa de proteção. Esta adequação a crenças, portanto, é importante nos primeiros estágios do desenvolvimento do bebê que vai se transformando em criança. Este compartilhar de ideias mútuas não apenas protege o bebê de perigos óbvios para os pais, mas também serve de estrutura para o crescimento da criança. Isto faz com que a mente consciente tenha um tempo para tornar-se capaz de raciocinar sozinha e de oferecer seus próprios julgamentos de valores. Mais tarde, trataremos dos aspectos maiores do cerne de ideias, mas por agora vamos simplesmente falar em termos desta vida, aquela que você conhece. As crenças que você recebe, portanto, são as concepções de seus pais na natureza da realidade. Elas lhes são dadas através de exemplo, de comunicações verbais e de constantes esforços telepáticos. Você recebe ideias sobre o mundo em geral e sua relação com ele. E de seus pais também recebe conceitos sobre quem você é. Você assume as ideias deles a respeito de sua própria realidade. Por baixo de tudo isso, você carrega indelevelmente dentro de si seu próprio conhecimento de sua identidade, o significado e o propósito de sua existência. Mas nos primeiros estágios de desenvolvimento, um grande cuidado é empregado para que sua ligação com a realidade física seja bem estabelecida. Essas são crenças direcionais que você recebe dos pais, orientando-o do modo que eles consideram seguro. Protegida por essas crenças, a criança tem segurança e pode satisfazer sua própria curiosidade, desenvolvendo seus talentos e usando toda a sua energia em uma área de atividades claramente determinada. É muito necessário, portanto, que exista uma aquiescência a crenças, especialmente no início da vida. Não há razão, porém, para uma pessoa ficar presa a crenças ou experiências da infância. O problema de algumas dessas crenças é que, embora algumas sejam obviamente reconhecidas como prejudiciais ou tolas, outras ligadas a elas podem ser tão facilmente compreendidas. Por exemplo, pode parecer tolo para você, digamos, já ter acreditado no pecado original. Talvez não seja tão óbvio o fato de que muitos de seus atos são motivados por uma crença na culpa. Falaremos muito a respeito da ligação que existe entre suas crenças, simplesmente porque você não está acostumado a examiná-las. Você pode dizer: estou acima de meu peso porque me sinto culpado sobre algo do meu passado. Poderá então tentar descobrir o que aconteceu, mas nesse caso, seu problema é uma crença na própria culpa. Você não precisa carregar tal crença. Tenho muita consciência de que fortes elementos de sua civilização são formados tendo por base ideias de culpa e punição. Muitos de vocês têm medo de que, sem um sentimento de culpa, não haja disciplina interior e o mundo enlouqueça. Ele está bem enlouquecido, você sabe, não a despeito de suas ideias de culpa e punição, mas em grande parte por causa delas.
Trataremos disso mais tarde. Assim, as ideias que lhes são passadas por seus pais estruturam suas próprias experiências de aprendizado. Elas estabelecem as fronteiras seguras dentro das quais você pode atuar em seus primeiros anos de vida, quase sem seu conhecimento consciente, porque sua mente ligada ao cérebro não está muito desenvolvida, sua imaginação segue certos caminhos. Em grande parte, mas não completamente, sua imaginação e também suas emoções seguem suas crenças. De certa forma, há alguns padrões que são gerais. Uma criança chora quando está machucada. Ela para quando a dor para e as emoções que estão por trás do choro automaticamente e serão transformadas em outras. Se a criança, porém, descobrir que continuando a chorar depois que tudo passou, conquistará atenção e consideração especiais, ela começará a prolongar sua emoção. Desde os primeiros estágios, a criança compara automaticamente sua interpretação da realidade com a dos pais. Como os pais são maiores e mais fortes e atendem a muitas de suas necessidades, ela tentará fazer com que sua experiência se ajuste às expectativas e crenças deles. Embora seja natural a criança chorar ou ficar amuada quando machucada, essa atitude pode transformar-se em crença, a tal ponto que um prolongamento da tristeza seja adotado como padrão definido de comportamento. Por trás disso, estaria a crença de que qualquer machucado é inerentemente um desastre. Tal crença poderia ter cerne em uma mãe super ansiosa, por exemplo. Se a imaginação dessa mãe seguir sua crença, como normalmente segue ela, imediatamente verá um grande potencial de perigo para a criança nas menores ameaças. Por causa da atitude da mãe e também telepaticamente, a criança receberá a mensagem e reagirá de acordo com essas crenças. Muitas crenças desse tipo encontram-se profundamente ancoradas na mente consciente. O adulto, contudo, não acostumado a examinar suas próprias crenças, pode não saber que abriga essas ideias. A ideia em si não está escondida nem é inconsciente, ela apenas não é examinada. Uma das crenças mais prejudiciais de todas, como menciono anteriormente, na seção 614, capítulo 2, por exemplo, é a ideia de que os motivos para seu comportamento atual estão escondidos e são geralmente inacessíveis. Esta crença fecha-lhe o conteúdo de sua mente consciente e impede que procure ali as respostas que se acham disponíveis. Agora Seth faz uma pausa. Jane disse que estivera realmente fora durante seu transe e que agora se sentia quase bêbada de alegria. Os horários anotados enquanto ela transmitia o material mostram que seu ritmo foi bom. Por outro lado, continuou ela, parecendo um pouco cansada. Eu poderia entrar em transe e continuar a transmitir o livro até de manhã, ou poderia ir para a cama e cair no sono. Ela tinha muita consciência dos motivos desses sentimentos. Eu agora descrevi um efeito que havia começado a incomodar-me depois do início da sessão. É um bom exemplo de como as crenças podem trabalhar. Assim que Seth se manifestou, comecei a perceber uma tensão incomum em minha mão. Uma tensão que interferia com a formação automática das letras e palavras. Continuei minhas anotações, fazendo um grande esforço, mas ficava difícil pensar sobre a mecânica da escrita enquanto tentava concentrar-me no que Seth estava dizendo. A dificuldade persistiu durante todo o ditado até o intervalo. Eu disse a Jane que pensara em usar o pêndulo depois da sessão para chegar à causa do fenômeno da mão, pois não queria interromper o ditado do livro consultando Seth sobre o assunto. Brevemente, para os que me perguntam, o pêndulo é um método muito antigo que eu uso com excelentes resultados para obter respostas ideomotoras, subconscientes, sobre conhecimentos que se encontram fora de minha consciência usual. Seguro um pequeno objeto pesado, suspenso por um fio, de modo que fique livre para mover-se. Fazendo perguntas mentalmente, obtenho um sim ou um não, que dependem de o pêndulo mover-se para frente e para trás ou de um lado para o outro. Ao falarmos sobre nossas dificuldades individuais, Jane disse que tínhamos uma escolha. Poderíamos conseguir material sobre elas ou continuar com o trabalho do livro. Ambos os canais estavam disponíveis com Seth. Embora
quiséssemos que o ditado continuasse, também estávamos interessados em aprender mais sobre nossas questões pessoais. Sentindo-nos um pouco culpados, optamos pela última possibilidade, mas à medida que o material se desenvolveu, ficamos contentes com nossa opção. Reiniciaremos às 10h20. Esta é a informação que desejam. Antes de qualquer coisa, ela está dentro de sua mente consciente. O pêndulo é um método que lhe permite enxergar material consciente que não está estruturado segundo crenças reconhecidas. Quero que você entenda isso, pois o leitor não tem o benefício de me ouvir falando e ele pessoalmente desta forma. A crença é consciente. Você está ciente dela, mas não tem conhecimento das que estão agarradas a ela. A crença, nesse caso, é que você se comunica bem com sua mãe. Entre parênteses, Seth estava muito certo. Falando sobre ver a luz proverbial, de repente eu vi a crença que estivera ali o tempo todo. Como já foi dito, Jane e eu passáramos o fim de semana visitando minha mãe e meu irmão. Fecha parênteses. Ligada a esta situação, vemos sua crença de que essa falta de comunicação é errada e de que você deve ser punido por qualquer coisa errada que faça. Ao tomar o ditado deste livro, ajuda-nos em nossa comunicação com muita gente e, ao mesmo tempo, sente que não consegue comunicar-se com sua própria mãe. Essas crenças que estão trabalhando juntas causam uma tensão na mão que escreve. Muito simplesmente, com as sessões, você deseja expressar ideias nas quais acredita, mas sente-se culpado ou acredita sê-lo por não conseguir descrever as mesmas ideias para sua própria mãe. As crenças conflitantes, então, causam a dificuldade na sua parte mecânica. O movimento da mão não é tão automaticamente suave como deveria ser. Você também acredita que se comunica através da escrita, muito melhor do que verbalmente. Muitas vezes escreve bilhetes a Hubert, dizendo as coisas com a facilidade e a beleza que, devido à sua crença, acha difícil de externar verbalmente. Assim, esta noite você se sente culpado porque, por meio das notas que escreve, atinge tanta gente quanto acredita que não poderia tocar sua mãe verbalmente. Assim, a escrita envolve-se com suas crenças. Você também acredita que seu método principal de comunicação é a pintura, e em vez disso, aqui está você tomando notas como uma forma de divulgação. Não haveria tal envolvimento se não fosse pelas duas crenças suplementares conflitantes que têm a ver com o fim de semana. A primeira é que você deveria estar em Rochester, como esteve, comunicando-se verbalmente com sua mãe, e a segunda que deve estar aqui tentando alcançar o mundo global através de sua pintura. Ao voltar, porém, está se comunicando com o mundo através de suas anotações. Uma escolha que fez conscientemente, mas sem perceber outros conteúdos de sua mente consciente nem as crenças conflitantes. Você está me acompanhando? Essas crenças são suficientemente óbvias quando eu lhe falo sobre elas, mas suas naturezas opostas forneceram dados confusos à consciência do corpo. Escreva e não escreva. Aqui entra também a ideia de punição e sua crença nela. Você faz o que decidiu fazer, participar da sessão, mas pune a si mesmo com sua interpretação pessoal. O estado de sua mãe, você acredita, inclui falta de comunicação. Seu irmão contou-lhe sobre o problema de fala que ela às vezes tem. Ora, você interpretou conscientemente a autopunição como um problema no movimento da mão. Estou tentando dizer isto de forma simples para que você possa seguir as conexões. Como você acredita que se expressa principalmente por meio da mão, pintando, e acredita que o método de expressão de sua mãe é verbal, resolveu interferir no movimento de sua mão, não, por exemplo, na fala. Você está conseguindo acompanhar tudo isto conscientemente? Ora, em vários momentos você fez essas escolhas conscientes. Você não as notou, mas elas existiam como pontos conscientes de percepção e escolhas. Quer perguntar mais alguma coisa? Robert responde: não, só preciso de um tempo para pensar em tudo isso. Seth continua. Hubert vem recentemente reconhecendo algumas crenças das quais deseja livrar-se. Ele as está afrouxando, de modo que estão se agitando dentro de sua consciência. Ele está tomando consciência delas e já não são tão invisíveis quanto antes. Ele está enfrentando muitas delas pela primeira vez.
Vocês dois devem ficar igualmente alertas e conscientes das ideias benéficas e de sua importância na vida de vocês, e esta parte do livro será também para outras pessoas. Esta noite, Hubert ficou exausto, de uma certa forma, comparando as crenças conjuntas de vocês dois com as da família de seu irmão, comparando suas próprias crenças físicas com as deles e vendo onde as suas eram prejudiciais, mas também contrastando seus talentos pessoais, psíquicos e criativos com os deles, e isso o deixou cansado e alegre ao mesmo tempo. Fiz com que ele se tornasse consciente de que eu estava trabalhando em nosso livro. Ideias sobre o material vieram-lhe à consciência. No passado, ele não acreditava que tais escoamentos ocorressem e, por causa disso, eles geralmente não aconteciam em sua experiência. Estavam presentes, mas a crença dele impedia-o de reconhecê-los. De tempos em tempos, darei materiais complementares a Hubert e também a você como um capítulo no livro para seu uso pessoal. É importantíssimo que compreendam que estão trabalhando com crenças em sua mente, que o trabalho real é feito na mente e não procurem resultados físicos imediatos. Eles virão tão certamente quanto vieram os maus resultados, e é preciso existir a crença de que bons resultados se seguirão. O trabalho real, porém, é feito na mente. Se fizer o trabalho, pode ter certeza dos resultados, mas não deve procurá-los o tempo todo. Vê a diferença? De certa forma, as crenças sempre mudam. Os adultos realizam muitas atividades que, quando crianças, acreditavam ser impossível. Por exemplo, aos 3 anos de idade, você pode ter acreditado que era perigoso atravessar a rua. Aos 30, esperamos, já descartou essa crença, embora ela tenha sido muito adequada e necessária em sua infância. Se, porém, sua mãe reforçou essa crença de maneira telepática e verbal com imagens terríveis do perigo que havia em atravessar a rua, então talvez você carregue consigo esse medo emocional e alimente imagens de possíveis acidentes. Tanto suas emoções como sua imaginação seguem sua crença. Quando a crença se desvanece, o contexto emocional não é mantido e sua imaginação se volta para outras direções. As crenças mobilizam automaticamente seus poderes emocionais e imaginativos. Poucas crenças são apenas intelectuais. Quando você está examinando os conteúdos da sua mente consciente, precisa aprender ou reconhecer as conotações emocionais e imaginativas ligadas a uma determinada ideia. Há várias formas de alterar a crença substituindo-a por seu oposto. Eis um método com 3 pontos. Você gera a emoção oposta à que surge da crença que deseja mudar e volta sua imaginação na direção oposta à ditada pela crença. Ao mesmo tempo, conscientiza-se de que a crença insatisfatória é uma ideia sobre a realidade e não um aspecto da realidade. Você percebe que as ideias não são estacionárias. As emoções e a imaginação movem-nas em uma direção ou outra, reforçando-as ou negando-as. Com muita deliberação, use sua mente consciente com alegria, criando uma brincadeira como o fazem as crianças, na qual durante um tempo ignora completamente o que parece existir em termos físicos e finge que o que realmente deseja é real. Se você for pobre, propositadamente finja que tem tudo o que precisa financeiramente. Imagina como vai gastar seu dinheiro. Se estiver doente, imagine brincando que está curado. Veja-se fazendo o que faria estando saudável. Se tiver dificuldade em comunicar-se com outros, imagine-se o fazendo com facilidade. Se considera sua vida sombria e sem sentido, imagine-a plena e feliz. Ora, isso não parece uma coisa prática, mas no dia a dia você frequentemente coloca sua imaginação e suas emoções a serviço de crenças muito menos valiosas, com resultados muito claros e, gostaria de acrescentar, infelizmente práticos. Como levou um tempo para as crenças insatisfatórias se materializarem, talvez leve um tempo para que os resultados físicos apareçam, mas as novas ideias precisam crescer e com certeza mudarão sua experiência como o fizeram as antigas. O processo de usar a imaginação também o colocará cara a cara com outras ideias secundárias que parecerão deixá-lo confuso momentaneamente. Você talvez perceba onde mantinha suas ideias conflitantes ao mesmo tempo e com igual vigor. Nesses casos, estava em um beco sem saída. Você poderia acreditar que tem direito à saúde e ainda com igual intensidade acreditar que a condição humana é por natureza decadente.
Então tentará ser saudável e não saudável ao mesmo tempo, ou bem-sucedido e mal-sucedido, de acordo com seu sistema individual de crenças. E mais adiante no livro você vai ver como suas crenças geralmente caem em um sistema de ideias correlatadas. Este é o final da noite. Desejo-lhes uma boa noite e uma introdução vigorosa a boas crenças. Quando a sessão acabou, Jane começou a bocejar repentinamente e tinha os olhos molhados. Minha mão estava quase curada da tensão. Os alunos da classe de ESP estão colocando em prática as ideias da realidade pessoal. Estranhamente, isso fez com que Jane se tornasse um tanto impaciente, pois pode apenas transmitir o que Seth lhe deu até agora. De certo modo, ela inveja os futuros leitores que lerão o livro completo, usando-o como uma unidade. Na manhã seguinte, Jane me disse que ela ou Seth trabalharam no livro a noite toda. Toda vez que eu acordava, recebia um ditado ou algo semelhante. Foi uma coisa muito insistente, quase desagradável às vezes. Ela experienciou efeitos desse tipo antes em relação ao livro. Eles não acontecem de forma alguma todas as noites, mas eu sugeri que ela dissesse a si mesma, depois de deitar, que não estaria consciente de tais atividades durante suas horas de sono. Planejamos interpelar Seth sobre isso. Seção 620, 11 de outubro de 1972. Boa noite. Então vamos retomar o ditado. Suas crenças geram emoção. Está na moda colocar sentimentos acima de pensamentos conscientes, a ideia sendo que as emoções são mais básicas e naturais que o raciocínio consciente. Os dois, na verdade, andam juntos, mas seus pensamentos conscientes determinam em grande parte suas emoções e não o contrário. Suas crenças geram a emoção adequada que está implícita. Você não entra em um longo período de depressão sem mais nem menos. Suas emoções não o traem. O que acontece é que durante um período de tempo você alimenta crenças negativas que então geram um profundo desalento. Se pudesse confiar na emoção acima do raciocínio consciente, então o pensamento consciente não teria razão de ser. Você não precisaria dele. Você também não está à mercê de suas emoções, pois elas devem seguir o fluxo de seu raciocínio. A mente deve perceber o ambiente físico com clareza e seus julgamentos sobre o ambiente, por sua vez, ativam os mecanismos do corpo para suscitar uma resposta adequada. Se suas crenças sobre a existência forem medrosas, então as reações emocionais irão levá-lo ao estresse. Neste caso, seu julgamento de valores precisa ser examinado. Naturalmente, sua imaginação, que segue fielmente suas crenças, faz com que suas emoções disparem. Assim como você pensa, você sente, não é o contrário. Mais tarde comentaremos o hipnotismo. Gostaria de mencionar aqui que, neste termos, você se hipnotiza constantemente com seus próprios pensamentos e sugestões conscientes. O termo hipnose aplica-se simplesmente a um estado muito normal no qual você concentra sua atenção, limitando esse foco de atenção a uma área particular de pensamento ou crença. Você se concentra com grande vigor em uma ideia, geralmente excluindo outras. É um desempenho bem consciente, como tal, ele também mostra a importância da crença, pois usando hipnose você força sobre si mesmo uma crença própria ou uma que lhe foi dada por outra pessoa. Um hipnotizador, mas você concentra toda a sua atenção sobre a ideia apresentada. Aqui, como na vida normal, suas emoções e atos seguem suas crenças. Se você acredita que está doente, então, para todos os efeitos e propósitos, está doente. Se acredita que é saudável, então é saudável. Muito foi escrito sobre a natureza da cura e ainda incluiremos neste livro material sobre esse assunto. Mas também existe a deteriorização da saúde, quando uma pessoa perde a crença em sua saúde e aceita a ideia de doença pessoal. Nesse caso, a crença gerará as emoções negativas que irão, na verdade, provocar uma doença física ou emocional. A imaginação virá em seguida, apontando quadros mentais terríveis de uma condição particular. Não demorará muito para os dados físicos corroborarem a crença negativa. Ela é negativa porque é muito menos desejável do que um conceito de saúde. Menciono isto aqui simplesmente porque no desenvolvimento geral de um indivíduo, uma doença também pode ser usada como método para alcançar um fim construtivo. Em tal caso, também haveria um envolvimento de crença.
A pessoa teria que acreditar que uma doença é a melhor forma de servir a outro propósito. Outros meios lhe pareceriam inexequíveis, por causa de várias crenças pessoais que formam um vácuo em sua experiência. Isto é, ele não veria outra maneira, talvez de atingir o mesmo fim. Isto será tratado muito mais detalhadamente em outra parte do livro. Uma crença, naturalmente, pode depender de muitas outras, cada uma gerando sua própria emoção e realidade imaginativa. A crença na doença depende da crença na indignidade, culpa e imperfeição humana, por exemplo. A mente não contém apenas crenças ativas, ela contém muitas outras em estado passivo, latentes, prontas para serem focalizadas e usadas. Qualquer uma delas pode ser traduzida à tona quando um pensamento criativo atuar como estímulo. Se você está focalizando ideias de pobreza, doença ou necessidade, por exemplo, sua mente consciente também contém conceitos latentes de saúde, vigor e abundância. Desviando os pensamentos de ideias negativas para positivas, sua concentração começará a alterar o equilíbrio. O vasto reservatório de energia e potencial dentro de você é chamado à ação sobre a liderança de sua mente consciente. Por vocês raciocinarem como criaturas a terem à sua disposição grande variedade de experiências, a espécie humana desenvolveu habilidades de raciocínio que têm o propósito de evoluir e crescer quando usadas. Sua consciência expande-se com o uso. Você se torna mais consciente ao exercitar essas faculdades. Uma flor não pode escrever um poema sobre si mesma. Você pode, e ao fazê-lo, sua consciência gira ao redor de si mesma, tornando-se literalmente mais do que era. Existindo em tão diversificado e rico ambiente de possibilidades, a psique humana precisava desenvolver e desenvolveu uma mente consciente que pudesse tornar razoavelmente e concisos os exatos julgamentos e as avaliações que são feitos minuto a minuto. À medida que a mente consciente cresceu, o âmbito da imaginação também aumentou. A mente consciente é um veículo para a imaginação de muitas formas. Quanto maior o conhecimento, maior o alcance da imaginação. Por sua vez, a imaginação enriquece o raciocínio consciente e a experiência emocional. Você não aprendeu o uso adequado ou pleno de sua consciência, de modo que lhe pareça que sua imaginação, as emoções e o raciocínio são faculdades diferentes ou que às vezes até se colocam uns contra os outros. A mente consciente amadurecida, repito, aceita todos do mundo exterior e do interior. Só quando acredita que a consciência deve ser sintonizada apenas em condições exteriores é que você a força a separar-se do conhecimento interior, das vozes intuitivas e das profundezas da qual ela nasceu. Seção 621, 16 de outubro de 1972, 21 horas e 45 minutos, segunda-feira. Não estou minimizando a importância do eu interior. Todos os seus infinitos recursos são postos à disposição de sua mente consciente para seus próprios conscientes. Você tem, por um lado, dependido demais da mente consciente, embora suas características e mecanismos tenham sido mal compreendidos, de modo que patrocinadores da teoria da mente raciocinadora consciente acima de tudo defendem o uso do intelecto e dos poderes de raciocínio, embora não reconheçam sua fonte no eu interior. Esperava-se, portanto, que a mente consciente atuasse sozinha, por assim dizer, ignorando as informações interiores altamente intuitivas que também lhe estão disponíveis. Não se supunha que ela tivesse consciência de tais dados. Qualquer pessoa, contudo, sabe muito bem que os pressentimentos, a inspiração, as informações pré-cognitivas intuitivas ou materiais clarividentes muitas vezes emergem no conhecimento consciente. Em geral, essas coisas são postas de lado e desconsideradas, porque você aprendeu que a mente consciente não deve permitir tais bobagens. Assim, foi-lhe dito que deve confiar em sua mente consciente, enquanto, ao mesmo tempo, você era levado a acreditar que ela podia apenas ter ciência dos estímulos que lhe chegassem do mundo físico exterior. Por outro lado, há os que salientam o grande valor do eu interior, do ser emocional, às custas da mente consciente. Essas teorias afirmam que o intelecto e a consciência usual são muito inferiores às porções interiores inconscientes do ser,
e que todas as respostas estão ocultas da visão. Os seguidores desta crença consideram a mente consciente em termos tão aviltantes que ela quase parece ser um câncer arrogante que brotou como um tumor na psique do homem, como um impedimento e não uma ajuda ao seu progresso e compreensão. Ambos os grupos ignoram a unidade milagrosa da psique, as interligações que existem entre as assim chamadas mente consciente e mente inconsciente, a interação incrivelmente rica em cada uma dá e toma. O inconsciente simplesmente contém grandes porções de sua experiência, nas quais você foi ensinado a não acreditar. Mais uma vez, sua mente consciente deve olhar para o mundo exterior e para o interior. A mente consciente é um veículo para a expressão da alma em termos corpóreos. É o seu método de avaliação da experiência temporal, de acordo com as crenças que ela tem sobre a natureza da realidade. Ela automaticamente faz com que o corpo reaja de certas maneiras. Não me canso de repetir. Suas crenças formam sua realidade, seu corpo e as condições dele, seus relacionamentos pessoais, seu ambiente e coletivamente sua civilização e seu mundo. Suas crenças atraem automaticamente as emoções adequadas. Elas reforçam-se por meio da imaginação e com o risco de repetir, porque isto é tão importante. A imaginação é os sentimentos e os sentimentos seguem suas crenças, não é o contrário. Se agora, um breve e inócuo exemplo, você encontra uma pessoa com frequência e pensa, ela é uma dor de cabeça. Certamente não será coincidência você sentir dor de cabeça em futuros encontros com essa pessoa. A sugestão é muito consciente, porém enfaticamente feita por você mesmo e cumprida não de modo simbólico, mas muito praticamente, muito literalmente. Em outras palavras, a mente consciente dá suas ordens e o eu interior as executa. Nesta existência, você é fisicamente orientado. Certamente, então, a mente consciente fisicamente orientada é aquela que deve fazer deduções sobre a natureza da realidade física. De outra forma, você não teria livre-arbítrio. Na cultura ocidental, desde a Revolução Industrial, depois de mais ou menos 1760, tomou forma a ideia que havia pouca ligação entre os objetos no mundo e o indivíduo. Bem, este não é um livro de história, portanto, não tratarei das razões por trás dessa ideia, mas simplesmente mencionarei que foi uma reação exagerada, em seus termos, pelo menos a conceitos religiosos anteriores. Antes desse tempo, o homem acreditava que podia afetar a matéria e o ambiente por meio de seus pensamentos. Com a Revolução Industrial, porém, até os elementos da natureza perderam sua qualidade viva aos olhos dos homens. Eles se tornaram objetos a serem categorizados, nomeados, dilacerados e examinados. Você não disseca um gato ou um cachorro de estimação. Por isso, quando o homem começou a dissecar o universo nesses termos, já perdera seu senso de amor por ele, que se tornara sem alma para o homem. Somente então pôde ele examiná-lo sem escrúpulos e sem escutar a voz viva que protestava. E então, em sua grande fascinação pelo que fazia as coisas funcionarem, em sua grande curiosidade para compreender a hereditariedade de uma flor, digamos, o homem esqueceu o que poderia aprender cheirando uma flor, olhando para ela, observando-a ser ela mesma. Assim examinou a natureza morta. Muitas vezes ele teve que matar a vida a fim, pensou ele, de descobrir sua realidade. Você não pode entender o que torna as coisas vivas quando precisa primeiro roubar-lhes a vida. E então, quando o homem aprendeu a categorizar, numerar e dissecar a natureza, perdeu sua qualidade de vida e já não se sentiu mais parte dela. Até certo ponto, muito importante, ele negou sua herança, pois o espírito nasce na natureza e na alma, e durante um tempo reside na carne. Os pensamentos do homem já não pareciam ter aquele efeito sobre a natureza, porque em sua mente ele se via separado dela, de uma forma ambígua, enquanto se concentrava nos aspectos exteriores da natureza, de um modo muito consciente, ele ainda acabou negando os poderes conscientes da própria mente. Ele tornou-se cego para a ligação entre seus pensamentos e seu ambiente e sua experiência física. A natureza tornou-se então uma adversária que ele precisava controlar.
Contudo, basicamente, ele sentia que estava à mercê da natureza, porque ao separar-se dela, ele também se separou do uso de muitas de suas próprias habilidades. Foi nesse ponto que a natureza da mente consciente tornou-se tão mal compreendida e que os poderes não reconhecidos ou negados foram designados a porções inconscientes do eu por escolas de psicologia que se seguiram. Funções muito naturais da mente consciente, portanto, foram designadas para o subsolo e eliminadas do uso normal. Devido à ênfase exagerada dada ao pensamento consciente, mesmo desprovida de várias de suas características, está ocorrendo agora uma contra-reação na qual a consciência normal está sendo diminuída. Figurativamente falando, a emoção e a imaginação passaram a ser consideradas muito superiores. Os poderes dispostos da consciência ainda estão sendo designados para o inconsciente, e um grande esforço está sendo feito para atingir estados de consciência que parecem normalmente feito para atingir, ou melhor, feito para serem inacessíveis. Com esta finalidade, utilizam-se drogas, estabelecem-se cultos e há métodos e manuais de treinamento em demasia. Contudo, nada há basicamente inacessível sobre tal conhecimento ou experiência interior. Tudo pode ser muito consciente e utilizado para enriquecer a realidade que você conhece. A mente consciente não é um filho pródigo ou parente pobre do eu. Ela pode muito livremente focalizar-se à realidade interior quando você compreende que isso é possível. Você, repito, tem uma mente consciente e pode mudar o foco de sua própria consciência. Por várias razões, muitas tiranias foram propagadas pelos homens entre eles mesmos. Uma das maiores, porém, é a ideia de que a mente consciente não tem qualquer contato com as fontes de seu próprio ser, que ela é divorciada da natureza e que o indivíduo está, portanto, à mercê de impulsos inconscientes sobre os quais não tem qualquer controle. O homem sente-se, portanto, impotente. Se o propósito da civilização é permitir que o indivíduo viva em paz, com alegria, segurança e abundância, então essa ideia de nada lhe valeu. Quando um homem ou uma mulher não sentem qualquer ligação entre realidade e experiência pessoal e o mundo que o cerca, ele perde até mesmo o senso que o animal tem de pura competência e a sensação de pertencer. Suas crenças, repito, formam sua realidade, moldando-lhe a vida e todas as suas condições. Todos os poderes de seu eu interior são ativados por suas crenças conscientes. Vocês perderam o senso de responsabilidade por seus pensamentos conscientes porque lhes ensinaram que não são eles que formam sua vida. Foi-lhes dito que, independentemente de suas crenças, vocês são aterrorizados por um condicionamento inconsciente. A sentença seguinte deve ser sublinhada. E enquanto você mantiver essa crença consciente, irá vivenciá-la como realidade. Algumas de suas crenças tiveram origem na infância, mas você não está à mercê delas a menos que acredite estar. Como sua imaginação segue suas crenças, você pode encontrar-se em um círculo vicioso no qual constantemente pinta quadros mentais e reforça aspectos negativos de sua vida. Os eventos imaginativos geram emoções próprias que automaticamente causam mudanças hormonais em seu corpo ou afetam seu comportamento em relação a outras pessoas, ou ainda fazem-no interpretar eventos sempre à luz de suas crenças, e assim a experiência diária parecerá justificar aquilo em que você acredita cada vez mais. A única maneira de escapar disso é tornar-se consciente de suas crenças, consciente de seus pensamentos, conscientes e mudar suas crenças de modo a harmonizá-los com o tipo de realidade que você deseja vivenciar. A imaginação e as emoções seguirão automaticamente assim a fim de reforçar novas crenças. Como mencionei na seção 614, capítulo 2, o primeiro passo importante é perceber que suas crenças sobre a realidade são apenas isso. Crenças sobre a realidade e não necessariamente atributos da realidade. É preciso que haja uma distinção clara entre você e suas crenças. Você precisa compreender que suas crenças são materializadas fisicamente. O que acredita ser verdade em sua experiência é verdade. Para mudar o efeito físico, você precisa mudar a sua crença original. Tendo bastante consciência de que as materializações físicas das velhas crenças ainda podem perdurar.
Se compreender completamente o que estou dizendo, porém suas novas crenças irão e rapidamente começar a aparecer em sua experiência. Mas você não deve preocupar-se com seu surgimento, pois isso geraria um medo de que as novas ideias não se materializem, o que anularia seu propósito. Os eventos são mentais e psíquicos primeiro, e irão acontecer em termos físicos, mas não fique se observando. Continue o jogo. Você agora está fazendo a mesma coisa, constante e automaticamente com as crenças que tem, e elas estão sendo traduzidas com igual constância e automatismo. Inicialmente, porém, é muito importante a separação entre o eu e as crenças. Você não se deve forçar conscientemente. A imaginação e a emoção são seus grandes aliados. Sua orientação consciente irá trazê-las à atividade. Você pode ver por que é tão importante examinar todas as suas crenças a respeito de si mesmo e a natureza de sua realidade, e uma crença, se você permitir, irá levá-lo a outra. Muito tem sido escrito dizendo que isso, se houver um conflito entre a imaginação e a força de vontade, a imaginação vencerá. Ora, digo-lhe que se você examinar a si mesmo, descobrirá mais profundamente que a imaginação e a força de vontade nunca entram em conflito. Suas crenças podem conflitar, mas sua imaginação sempre seguirá sua força de vontade e seus pensamentos e crenças conscientes. Caso isso não seja aparente para você, é porque você ainda não examinou completamente suas crenças. Vamos usar um exemplo simples. Você está com excesso de peso. Já experimentou vários regimes sem sucesso. Você diz a si mesmo que deseja perder peso e segue o que eu lhe indiquei até aqui. Você muda a crença e afirma: porque acredito estar com excesso de peso, eu estou. Portanto, pensarei em mim mesma com meu peso ideal. Só que você continua comendo demais. Aos olhos de sua mente, você ainda se vê com excesso de peso. Pensa em doces e guloseimas e em termos dá asas à imaginação, e você pensa que a força de vontade é inútil e o pensamento consciente importante. Mas finja que está ultrapassando este ponto. Em puro desespero diz: está bem, examinarei minhas crenças mais profundas. Ora, este é um caso hipotético, por isso pode encontrar pelas inúmeras crenças. Pode, por exemplo, descobrir que acredita que não é digno e assim não deve ser atraente, ou que saúde significa peso físico e que é perigoso ser magro, ou poderá descobrir que se sente e acreditar que está tão vulnerável que precisa do peso para que as pessoas pensem duas vezes antes de empurrá-lo para cá e para lá. Em todos esses casos, as ideias são conscientes. Você as tem com frequência e sua imaginação e suas emoções estão associadas a elas e não em conflito com elas. Você pode ser pobre, seguindo minhas sugestões, pode tentar alterar a crença e dizer: minhas necessidades são atendidas e eu tenho grande abundância. Mas ainda assim pode descobrir que não consegue pagar suas contas. Em sua imaginação poderá ver a próxima conta chegando e você não conseguindo pagá-la. Vou ter dinheiro suficiente, você diz. Esta é minha nova crença. Mas como nada muda, você pensa. Meus pensamentos conscientes nada significam. Contudo, examinando suas crenças, você pode descobrir uma convicção profunda sobre sua própria mediocridade. Você poderá estar pensando: para início de conversa, eu não sou ninguém. Ou, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Ou, o mundo está contra mim. Ou, o dinheiro é errado, as pessoas que o possuem não são espirituais. Você poderá descobrir outra vez uma das numerosas crenças que levam todas ao fato de que você não quer ter dinheiro ou de que tem medo dele. Em qualquer caso, sua imaginação e suas crenças andam de mãos dadas. Você pode estar tentando lembrar-se de seus sonhos. Outro exemplo. Pode fazer autossugestões adequadas todas as noites, apenas para acordar sem se lembrar deles. Você pode dizer: conscientemente eu quero me lembrar de seus sonhos, mas minhas sugestões não funcionam. Portanto, o que desejo em nível consciente pouco significa. Se examinar suas crenças mais atentamente, descobrirá uma de muitas possíveis crenças, como por exemplo: tenho medo de me lembrar de meus sonhos, ou meus sonhos são sempre desagradáveis, ou tenho medo de saber sobre o que é que eu sonho, ou quero lembrar-me de meus sonhos, mas eles podem dizer-me mais do que desejo saber.
Neste caso também, sua realidade dá colorido às suas crenças, e sua experiência é resultado direto de suas atitudes conscientes. Com atitudes como essas mencionadas, você coloca fechaduras em seu eu interior, adultera propositadamente sua experiência e reforça suas crenças nos aspectos negativos do seu ser. Somente examinando essas suas crenças você pode descobrir em que pé está consigo mesmo. Ora, não quero de modo algum salientar o negativo, por isso sugiro que você examine as áreas de sua vida com as quais está satisfeito e em que se saiu bem. Veja como reforçou pessoalmente essas crenças, tanto no campo emocional como no imaginativo, e trouxe-as para a realização física. Perceba como os resultados aparentemente natural e automaticamente. Considere esses sentimentos de realização e compreenda que pode usar os mesmos métodos em outras áreas. Seção 622, 18 de outubro de 1972, 21h40, quarta-feira. Você também comunica suas crenças a outros naturalmente. Quando entram visitas em sua casa, elas não a veem exatamente como você, porque também enxergam através da tela de crenças delas. Em seu próprio ambiente, porém, suas crenças pessoais geralmente predominam. Pessoas com ideias semelhantes reforçam mutuamente suas crenças. Você poderá enfrentar alguns mal-entendidos quando de repente decidir mudar sua realidade mudando suas crenças. De acordo com as circunstâncias, você poderá estar indo em uma direção completamente diferente da do grupo ao qual pertence. Os outros podem sentir necessidade de defender ideias em que todos vocês aceitavam normalmente antes. Em tais casos, suas crenças se fundiram. Cada pessoa tem suas próprias ideias sobre a realidade, por razões que parecem válidas. As necessidades são atendidas. Quando você muda suas crenças abruptamente, então no grupo você já não tem a mesma posição. Já não está mais jogando aquele jogo. No grupo, você pode de repente parar de atender a uma necessidade que atendia antes. Isso afeta tanto o comportamento íntimo como, digamos, as interações sociais. Durante um tempo, então, você pode experimentar um sentimento de perda ao mover-se de um grupo de crenças para outro. Entretanto, outras crenças, compartilhando suas novas crenças, gravitarão na sua direção e você na delas. Direi mais sobre isto mais tarde no livro, mas explica, por exemplo, por que uma pessoa que está fazendo regime e de repente fica determinada a perder peso pode encontrar uma resistência velada ou mesmo aberta por parte de familiares ou amigos. Porque a pessoa que toma novas decisões pode ser afastada de seu círculo de amigos, por eles a ridicularizarem. Porque o alcoólatra que tenta não beber depara com pessoas que o tentam abertamente ou que usam táticas disfarçadas para levá-lo de volta ao vício. Quando uma pessoa que estava doente começa a trilhar o caminho da recuperação mudando suas crenças, pode surpreender-se diante de atitude de aborrecimento de seus mais caros aliados, que tentam lembrar-lhe a realidade de seu terrível estado pelas mesmas razões. Como as crenças formam a realidade, qualquer mudança de crenças que altere essa estrutura naturalmente inicia uma certa mudança. O status quo, que serviu a um determinado propósito, acabou, novos elementos são introduzidos, outro processo criativo se inicia. Como suas crenças particulares são compartilhadas por outros, como há interação, qualquer mudança de direção de sua parte é sentida por eles, que reagirão à sua própria maneira. Vocês preparam-se para usufruir da realidade da maneira mais satisfatória possível. Para isto, começaram, espero, a examinar suas crenças. Pode ser que desejam ver os outros mudarem também. Para que isto se dê, comecem vocês mesmos. Eu sugeri na seção 619 que imaginem um jogo no qual agem em conformidade com as novas crenças. Fazendo isso, imaginem que influenciam os outros através deste novo modo de ser. Veja-os reagindo a você na nova forma. Isto é muito importante, porque telepaticamente você está enviando-lhes mensagens interiores. Está dizendo-lhes que está mudando as condições e comportamento de sua relação. Você está divulgando a alteração da sua posição. Alguns irão entendê-lo nesse nível, outros precisarão da velha estrutura e de alguém, se não for você, que desempenhe o papel que você desempenhava antes.
Essas pessoas irão sair da sua experiência ou você precisará afastá-las. Mais uma vez, se você pensa no dia a dia como um quadro tridimensional em constante movimento, pintado por você, perceberá que à medida que suas crenças mudarem, também sua experiência mudará. Você precisa, porém, aceitar completamente a ideia de que suas crenças formam sua experiência. Descarte as crenças que não estão lhe trazendo os efeitos que deseja. Entre mentes, estará muitas vezes na posição de dizer a si mesmo que algo é verdadeiro diante de dados físicos que parecem totalmente contraditórios. Você poderá dizer: vivo em meio à abundância e estou livre de necessidades, enquanto seus olhos lhe dizem que a mesma está cheia de contas. Precisa compreender que foi você quem produziu aquela evidência física que ainda o confronta e o fez por meio de suas crenças. Assim, alterando sua crença, a evidência física pouco a pouco começará a provar sua nova crença tão firmemente quanto a antiga. É preciso trabalhar com suas próprias ideias. Embora haja categorias de crenças e razões gerais para elas, você precisa tornar-se pessoalmente consciente de suas próprias, pois nenhuma pessoa é totalmente igual a qualquer outra. As velhas crenças serviram um propósito e preencheram uma necessidade. Como mencionado anteriormente, talvez você tenha acreditado que em si mesmo a pobreza era mais espiritual que a abundância, ou que você era basicamente indigno e devia, portanto, punir-se sendo pobre. De acordo com sua energia, poder e intensidade, você pode ajudar a mudar as crenças de muita gente naturalmente. Em sua vida diária física, geralmente está preocupado simplesmente em mudar suas crenças sobre si mesmo e depois mudar as crenças de outras pessoas sobre você. Encontrará crenças conflitantes dentro de si e precisa conscientizar-se delas. Como exemplo, talvez acredite que deseja compreender a natureza de seu eu interior ou pode dizer a si mesmo que deseja lembrar-se de seus sonhos, mas ao mesmo tempo ainda tem uma crença sobre a indignidade básica do eu e muito medo de lembrar-se de seus sonhos por causa do que poderia encontrar neles. Nesse caso, não adianta lamentar a situação e dizer: quero entender a mim mesmo, mas tenho medo de não gostar do que encontrar. É você que tem de mudar suas crenças. Precisa parar de acreditar que o eu interior é uma masmorra de emoções reprimidas. Ele contém algumas emoções reprimidas, mas também contém grande intuição, conhecimento e a resposta a todas as suas perguntas. Preste atenção à sua própria conversa ao falar com amigos e à conversa deles. Veja como vocês reforçam as crenças uns dos outros. Veja como sua imaginação, em geral, segue as mesmas linhas. Tudo isso está muito claro se você percebê-lo. Quase todo mundo nesta sociedade conhece a velha sugestão. Todos os dias, de todas as maneiras, estou ficando melhor. Ora, essa é uma excelente sugestão dada pelo eu consciente a outras porções de seu ser. Os resultados dessa sugestão, entretanto, também seguiriam suas crenças conscientes. Antes, eu usei como exemplo de crença: sou um pai ou mãe responsável. Ver seção 618, capítulo 3. Se para você isto significa: insisto para que meus filhos escovem os dentes, comam o suficiente e ajam adequadamente, então você irá interpretar a sugestão de ficar cada vez melhor sobre este ângulo. Se a crença significa que seu amor pelos filhos é expresso melhor nesses termos, se sente que há algo embaraçoso em expressar afeição diretamente, então a sugestão de ficar cada vez melhor pode apenas reforçar essa crença. Você pode tornar-se mais eficiente nesse sentido. É por isso que é vital você examinar suas crenças e compreender o que elas significam para você pessoalmente. Se usando esse exemplo você de repente começar a compreender sua posição e começar a expressar seu amor a seus filhos diretamente, verá que eles ficarão muito surpresos, encantados, mas confusos. Pode levar um tempo para eles compreenderem suas reações, mas assim como a velha realidade tinha uma natureza coerente, também a tem a nova. Você deve, portanto, compreender e examinar suas crenças, entender que elas formam sua experiência e conscientemente mudar as que não trazem os efeitos desejados. Nesse exame, você perceberá muitas crenças excelentes que funcionam em sua vida. Determine-as. Veja como elas eram seguidas por sua imaginação e suas emoções.
Se possível, procure em seu próprio passado pontos em que lhe vieram novas ideias reconhecíveis e, de modo benéfico, mude sua experiência. As ideias não apenas mudam constantemente o mundo, mas constroem-no constantemente. Estamos chegando ao final do capítulo 4. Darei um descanso aos dois e retomaremos em nossa próxima sessão. Minhas mais calorosas saudações a ambos.